2020, direto hoje do Estúdio 2, a Rádio Borborema em Campina Grande, hoje para mais uma edição do Entusiasta Político. E nessa noite é uma entrevista, vamos debater diversos assuntos do campo político, também questão cristão, política, corrupção, tudo isso vai ser debatido hoje aqui no Entusiasta Político. Mas, como não é necessário, a política no Brasil é extremamente efervescente. Ontem o Congresso manteve o veto de número 52 do presidente da República por maioria esmagadora. Então, ontem teve essa questão aí da manutenção do veto. E também aqui na cidade de Campina Grande, a política também está quente, já que o prefeito Romero Rodrigues anunciou que a escolha do candidato à prefeitura da cidade de Campina Grande se dará através de pesquisa. E eu acredito, aqui daqui a pouquinho eu posso até comentar também com o nosso entrevistado dessa noite, é que o deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, que é namorado da jornalista Fátima Bernardes, desistiu de disputar a prefeitura do Recife durante a reunião dos parlamentares do PDT da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. O objetivo do encontro era eleger as novas lideranças do Partido Legislativo. A motivação da desistência aconteceu quando os parlamentares foram escolher as lideranças da minoria, que deve ficar neste ano com o PDT. De acordo com o Estado de São Paulo, o deputado federal Túlio Gadelha é aquele que quem acompanha as comissões do Parlamento Federal vê que é aquele deputado que não tem a menor concatenação de ideias. Você ouviu o deputado federal Túlio Gadelha dá quase que uma ânsia, porque ao que entende-se, mesmo ele lendo o seu voto, mas parece que ele não tem a menor concatenação de ideias para aquela questão. Só que o deputado Túlio Gadelha tinha a pretensão de ser candidato à prefeitura na cidade do Recife. Gadelha teria preparado um apoio para ser eleito. Entretanto, como o deputado André Figueiredo, também do PDT de Pernambuco, entrou na disputa final, o pernambucano perdeu seus votos. Eu acredito que, na verdade, ele nem perdeu. Quem ganhou foi a grande cidade do Recife, porque ter um representante desse quilate como prefeito na cidade de Recife, do tamanho da cidade do Recife, da metrópole Recife, eu acho que quem ganhou foi, sem sombra de dúvida, a cidade do Recife. E também o Partido Progressista talvez deva não apresentar nenhum representante para a Câmara Municipal da cidade de João Pessoa. O PP parece que não conseguiu uma articulação tão bem feita para indicar candidato a vereadores na cidade de João Pessoa. E muito tem se falado na questão que em Campina Grande está existindo um racha entre as bases, mas o deputado federal Pedro Cunha Lima ressaltou que o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, tem capacidade de diálogo e que não existe nenhum tipo de racha. Em entrevista à imprensa nesta semana, o deputado federal Pedro Cunha Lima comentou que, diferente da conduta feita do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, do PV, que não está escutando os aliados para a escolha do candidato à disputa pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, estaria mais aberto ao diálogo no processo de escolha para seu sucessor na Prefeitura Municipal de Campina Grande. Palavras do deputado federal Pedro Cunha Lima, o que parece que não tem concatenado com as ideias da presidente do Poder Legislativo Municipal, que saiu disparando para todo mundo, porque parece que quer indicar à força o seu marido para disputar a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Mas não vamos demorar muito, já está aqui conosco, aqui nos estúdios, o nosso entrevistado dessa noite, que é o Cristiano Monteiro, ele que é professor de teologia, graduando em letras, não é? Especialista em grego, um professor de escola dominical,
também é protestante, vai estar nessa noite aqui para falarmos diversos assuntos e alguns até polêmicos, principalmente no seio do que rege a questão da área evangélica, esse envolvimento tão forte no campo político. Cristiano, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui nessa noite aqui na bancada do Entusiasta Político pela Rádio Borborema. Eu agradeço pela oportunidade, a qual nos fora facultada por sua pessoa, e me sinto muito feliz de estar aqui participando pela primeira vez desse meio de comunicação, e quero mandar um abraço, né, para todos aqueles a qual estão, né, ligados nesse link, e justamente também eu acredito que o debate vai ser produtivo, e justamente aquilo que vai ser estabelecido aqui nessa noite vai ser em torno de uma construção política e social que venha trazer justamente benefícios para a interpretação do meio social que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado. É isso aí. Já vamos aqui, já ligadinho aqui, fazendo algumas representações aqui. Está conosco, já aqui ligadinho aqui conosco, o Valmontes Santos, no da Oi, e também o Rafael Barreto. Cristiano, como é que você tem visto, já que algumas pessoas não levam política tão a sério, mas política é algo muito sério, né? Exatamente. Está quase que pautada quase que em toda a Bíblia. Os grandes homens da Bíblia tratavam da política de forma muito clara. Agora, Cristiano, como é que você tem visto essa questão hoje do cristianismo e as igrejas evangélicas tão ligadas e tão próximas à questão do presidente da República, tanto que ele participa de grandes eventos evangélicos? Como é que você tem analisado e tem visto essa presença nos altares e também nos púlpitos das igrejas do presidente da República? Olha, Sérgio, o que eu posso dizer a você nessa noite é justamente que, por ser cristão, eu vejo isso não como uma forma negativa, né? Mas eu observo, né, uma positividade nessa prática dele, porque a ideia que tem que o Brasil é um país laico, né, sem religião, justamente com base em alguns praticamente no artigo 5º da Constituição Brasileira, sustenta justamente lá. Eu não vejo assim. Ele só é laico, o Brasil, para o cristianismo. Mas para outras ramificações da religião, de religiões, a gente não vê esse tipo de comportamento. Como você falou mesmo, né, a política ela tem um papel importante na sociedade. Ela procura organizar o meio social. E justamente também nós podemos ver que a ideia que é construída em torno disso aí, que política e religião não se misturam, eu tenho uma opinião diferente em relação a isso. Política e religião, sim, elas andam juntas e uma contribui com a outra. A gente podemos ver isso, né, em toda a história da humanidade, que religião e política andam juntas. Logicamente que eu não quero aqui construir um argumento, ou melhor dizendo, um discurso que influencie a igreja evangélica, ou católica, ou espiritismo, ou qualquer tipo de religião, a ser usado como massa de manobra ou meio para que se elejam pessoas para o meu político. Não estou falando isso, não. Quer dizer que sim, que os dois andam juntos, os dois andam lado a lado, a política e a religião, e, na verdade, isso tem que ser observado de forma crítica, mas também não pode ser abandonado, esse ponto de vista, né? A gente tem que aceitar, tem que concordar, e tem que, né, digamos assim, ver com isso com os bons olhos. Essa é a minha opinião. Você vê, Cristiano, essa questão, essa participação mais ativa dos evangélicos, dos cristãos em geral, seja evangélico, seja católico, esse interesse maior no âmbito da política, você vê isso como salutar, né? Eu vejo como salutar. Eu não vejo como algo negativo, né? Lógico que tem a parte negativa, né? A parte que, infelizmente, a politicagem se apodera da religião, né? Usa como massa de manobra, usa como base para eleger pessoas para o meu político. Logicamente falando, tem pessoas boas que realmente são eleitas por pessoas religiosas que coadunam com o pensamento, né, político daquela pessoa. E, na minha opinião, cada pessoa vota nas pessoas que representam o seu ponto de vista. Então, se as pessoas religiosas votam justamente em pessoas que têm um discurso político, mas que esse discurso é atravessado por um discurso religioso, eu não vejo mal nisso. Dependendo também, né, do histórico da pessoa que vai ser votada. É isso aí, Cristiano fala bem, não é? Ei, você pode participar aqui conosco do nosso programa, você pode enviar mensagem aqui para nós, participe. Se você pode mandar mensagem pela página oficial da Rádio Borborema pelo Facebook. Você também pode participar nos nossos canais
através do portal da BC Mídia, do portal São João Campina, do portal Câmara CG. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos Rádiosnet e também Rádio Borborema. Nós também estamos ao vivo no canal, também no YouTube, sob o nome Rádio Borborema Oficial. Pode mandar sua pergunta, nós vamos ler aqui sem filtro nenhum e vamos ler aqui ao vivo. Já está aqui conosco também o irmão Israel dos Santos, que é pré-candidato a vereador na cidade de Campina Grande. O Lucas Silva, que esteve ontem aqui conosco, grande representante e diretor do projeto Promorá em Ação, no bairro do Promorá. Está conosco também aqui o Túlio Farias, que nos dá boa noite e diz o seguinte: gosto do programa porque não tem viés nem de direita nem de esquerda. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir de Cristiano o que é que ele acha dessa questão de direita e de esquerda, essa guerra que está nascendo aí, pessoas que se intitulam de direita, de esquerda, mas muitas vezes não sabem nem o que é viés de direita, nem muito menos de esquerda. Está conosco também o Francisco Pereira de Lima, está ligadinho aqui conosco, daqui a pouquinho mais registros. Cristiano, é uma coisa interessante e o Túlio aqui mencionou. Como é que você tem visto essa análise? Cristão, vamos tocar aqui agora no assunto cristão. O cristão pode ser de direita, né, conservador, liberal, desse viés mais agora de direita, mas também pode ser de esquerda, Cristiano? Olha, Sérgio, na minha opinião, eu acredito que não, né? Porque quando a gente parte para a linha de esquerda, né, da política, a gente vai ver que justamente aqueles pontos que constituem o comunismo, o socialismo, justamente esses pontos de vista que na história da sociedade mundial, podemos dizer assim, tem um pensamento que tenta desconstruir justamente aquilo que o cristianismo construiu durante os séculos. A família tradicional, justamente a questão conservadora e muitos outros pontos de vista. A gente pode ver que eles são, na verdade, contra aquilo que foi estabelecido pela igreja, podemos dizer assim, pelo cristianismo secular, por assim falar. E o de direita não, justamente direita coaduna mais com um ponto de vista cristão, judaico-cristão. Então, na minha opinião, um cristão que parte para o lado da esquerda, ele não tem, né, base que sustente seu argumento. Porque o discurso cristão dele vai ser justamente suplantado pelos pontos de vista que o comunismo, socialismo e assim por diante vai, né, ser estabelecido. Na minha opinião, os dois pensamentos são distintos, as ideologias são diferentes e uma não pode existir justamente em confluência com a outra. Ou um domina, um ponto de vista domina, ou o outro domina. Você acha que o cristão com esse viés mais de esquerda, um pouco mais progressista, você não vê isso com bons olhos, essa questão do cristianismo, que deve... Porque, assim, existe uma polarização, né? Exatamente. A grande massa da igreja cristã, ela defendeu e foi para as ruas e fez campanha pelo presidente Bolsonaro. Exatamente. Mas tem também uma parcela que defendeu, que defende ainda a questão do ex-presidente Lula. Então, exatamente, você não vê essa questão tão bem-vinda, né, essa questão da esquerda no seio cristão. Eu não vejo porque justamente, como eu falei a você, existe uma autora chamada Annie Orlandi, né, que ela escreveu um livro chamado Análise do Discurso. Análise do, né? Discurso. É fantástico esse livro, na minha opinião, eu recomendo para quem quiser ler, né? E justamente ela vai dizer que o indivíduo, ele é constituído em sujeito justamente pela ideologia. Então, se o indivíduo ele é constituído em sujeito pela ideologia, automaticamente ele tem que ser interpelado por ela. E quando você é interpelado pela ideologia, automaticamente você defende ela. Seus argumentos, seu discurso vai ser construído com base na ideologia a qual você defende. A sua formação discursiva vai ser com base nessa ideia. Então, se eu sou um cristão, eu tenho que defender a ideologia cristã. E se eu for comunista, eu vou ter que defender a ideologia comunista. Se eu defender os dois pontos, é impossível, porque um vai predominar o outro, sobre o outro. E automaticamente os pontos de vista, né, comunista, socialista, de esquerda e assim por diante, vai querer suplantar e vai querer desconstruir a visão em cima dos pontos de vista judaico-cristão que nós defendemos. Né? Certo. Vamos fazer mais alguns registros aqui, Cristiano, que tem muita gente aqui ligadinho aqui conosco. Tá conosco aqui o Maciel Silva, diz que tá ligadinho aqui na Rádio Borborema e manda um abraço aqui para nós. Diz que Deus nos abençoe aqui. Tá também o Alisson Tebege, nos dá boa noite.
O Maciel falou aqui, tem que colocar sangue novo na prefeitura de Campina Grande. É verdade, com certeza, né? Arthur Bolinha, ficha limpa, é preparado para administrar a cidade de Campina Grande. Aí eu não sei dizer, O não. Maciel, daqui a pouquinho a gente vamos te provocar nesse debate, bom debate também. O Maciel diz que também é pré-candidato do PSL. Tem também meu amigo Daniel das Parabólicas, vai estar aqui junto com um amigo dele, também é pré-candidato, vai estar aqui conosco na próxima semana. O Daniel das Parabólicas nos parabeniza. Eita. Está aqui conosco também o Felipe Freire. Agora o Felipe Freire fez uma perguntinha que é provocativa, Cristiano. Ele diz o seguinte: sou de esquerda e sou conservador. Agora, Cristiano, por que hoje está tão forte essa palavra conservador? Será que os governos que passaram, eles não eram conservadores? E por que atualmente esse adjetivo conservador está tão em voga? Essa é justamente porque essa palavra conservadora, ela no contexto justamente político, ela serve como base para a construção de um discurso que remonta justamente aos princípios cristãos, né? A questão conservadora, família tradicional, né? Justamente é o meio político que é constituído como autoridade governamental, né? Que todo cristão tem que submeter, e outros pontos mais. E que eu acho interessante que não diz respeito aos cristãos que se denominam de esquerda, que acham que é de esquerda. Estou dizendo que cada pessoa pode escolher sua posição, né, política, mas eu acho um pouco difícil um cristão dizer que é cristão e defender pautas de esquerda. Porque justamente, por exemplo, a pauta de esquerda vai defender o aborto, né? Defende o aborto. Mas você imagina que toda pessoa que tem esse viés mais de esquerda, esse viés mais progressista, necessariamente ele defende. É assim, porque tem aquela questão, a pessoa que tem um viés progressista. Eu entendo. Né? Mas será que todo mundo defende a questão do aborto? Essa questão. Será que você pode colocar todo mundo que se diz de esquerda no mesmo saco? É por isso que eu falei, né? Você, quando vai trabalhar justamente os pontos de vista com base na análise do discurso de Annie Orlando, de Michel Pechet e assim por diante, Tá o indivíduo, profundo, né, nos escritores aí. O indivíduo, né, que ele justamente, a ideologia é um papel importante na constituição do indivíduo no meio social. O seu discurso vai ser construído justamente com base naquilo que forma a opinião dele. Então, quando o cristão ele é convertido, digamos assim, ao meio evangélico, ao meio cristão, católico ou espírita, não estou falando aqui em questão denominacional, ele é interpelado pela ideologia. Ele se deixa interpelar pela ideologia. Um grande professor meu, quero mandar um abraço para ele, professor Washington, né, foi um dos meus orientadores na análise do discurso. Ele disse justamente que o indivíduo se deixa interpelar pela ideologia. E o que acontece? Quando eu me deixo interpelar, ou seja, quando eu me deixo me convocar pela ideologia, automaticamente, né, eu aceito o que ela diz. Então, quando você vai para o viés esquerda, que a maioria são progressistas, como você falou, ele tem uma pauta, defende pontos de vista, defende, né, meios que contrariam, digamos assim, desconstrói o ponto de vista conservador. Então, é meio difícil você dizer que é um cristão que defende pontos de vista, né, cristãos e também defende um lado da esquerda, que justamente defende essa desconstrução desses pontos de vista. Então, eu acho meio complicado. Quando você se autodenomina cristão, automaticamente uma ideologia ali lhe constitui. Automaticamente, se você aderir a outra ideologia, uma vai ser mais forte que a outra, uma vai desconstruir a outra. Vai ser só o título mesmo, por assim dizer. Não estou querendo acusar ninguém, não estou querendo falar mal de ninguém de forma alguma. Só dizendo apenas, né, a questão teórica com base nisso aí. É um debate polêmico, né, quando cita a questão política e política e igreja, porque tem pessoas que imaginam que política não está atrelado na igreja. Exatamente. Né? Mas nós tivemos na Bíblia José, que era governador. Exatamente. Davi, que era rei. Exatamente. E precisava fazer alianças políticas com muitas nações. Exatamente. Né, Cristiano? Cristiano, outro assunto polêmico que circundou as mídias digitais foi que uma igreja evangélica acabou recebendo fiéis, montou acredito que um cartório e começou a recolher assinaturas para o Partido Aliança. Aí vem a pergunta: qual o limite de apoio? Qual é o limite? Apoiar, levantar a bandeira do cristianismo, do conservadorismo, né, as defesas cristãs, mas qual o limite?
dessas questões? Até Ok, que Sérgio. ponto a igreja precisa adentrar tão profundamente nessa questão? Olha, Sérgio, eu acredito que tem que ser no mais lícito possível, né? No momento que alguém se propõe a fazer tal coisa, não pode ser defendido, né? Não pode se defender essa prática, né? Na minha opinião, Não foi Paulo, interessante, né, utilizar a igreja para tudo exatamente. isso? Não... Paulo vai dizer lá na carta de Timóteo, justamente, que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Então, se a igreja não fala da placa denominacional, mas fala do povo, né, justamente que habita os templos, né, se eles se tratam como coluna e firmeza da verdade, eu acho que ele não se deve propor a tal ponto, chegar a tal ponto. Eu acredito que política e religião, como eu falei a princípio, andam juntas, sempre andaram juntas desde o primórdio da construção da civilização, mas existe um limite, né? A gente não pode fugir à ética, não podemos fugir justamente à transparência. Eu acredito que no momento que alguém propõe a fazer isso aí, como aconteceu, né, justamente, isso foge à ética, foge à moral, foge ao bom senso, e na minha opinião a igreja, né, a denominação que está envolvida nisso aí, tem que, na verdade, dar a cara a tapa, né? E voltar atrás justamente nessa posição, nesse posicionamento. Realmente, eu acho que assim, a igreja tem suas bandeiras de defesa e que bom que se posicionou, né? Uhum. Porque política é importante. Às vezes você não sabe o tamanho do poder que tem um legislador. É verdade. Seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal. Federal. E de repente a igreja despertou para ter uma conscientização melhor do voto, mas aí de repente quando você vê que as pessoas acabam usando o templo para aquilo que não é lícito, aí realmente, ao meu ver, já é uma extravagância, já é um avançar até perigoso de alguns limites. É verdade, eu Né, concordo. Cristiano? Concordo. Cristiano, consciência cristã aqui na nossa cidade. Um Hum, evento gigante. é, Né? A cada ano só tende a aumentar. Mas também é um evento que, pelo tamanho e a sua grandiosidade, acaba despertando alguns ciúmes de algumas que eu vou até denominar aqui, algumas outras religiões. Né? isso é verdade. Que nem tem o tamanho e a magnitude que tem o encontro da consciência cristã, mas acabam nessa polarização dizendo que a cidade de Campina Grande cede um espaço muito grande a uma determinada religião, concede apoio em detrimento de outras. Você vê isso, Cristiano? Com certeza, né? Existe. Eu não vou citar aqui nomes porque não convém, né? Citar nomes, justamente, questão de ética. Mas realmente existe mesmo. Esse grande evento que é feito justamente no período de carnaval, ali justamente no Parque do Povo, é um grande evento, uma grande magnitude e que automaticamente desperta ciúmes, né, de outros meios religiosos e que na verdade não deveria, né? Deveria ser, né, apoiadores, né, por assim dizer. Porque nesse momento o que é feito lá é uma festa sadia, ministrações da palavra de Deus, justamente estudos e assim por diante. Logicamente também tem o meu político também que se aproveita também desse momento para tentar galgar voto, galgar notoriedade, e isso não pode ser também usado para essa finalidade. A minha opinião é essa aí. Certo. Olha, Cristiano, palestras formidáveis, né? O 22º Encontro da Consciência Cristã recebeu pastores renomados, não só no Brasil, como no mundo. Com certeza. E também recebeu o Deltan da Com Lenol, certeza. Né? Um dos ícones hoje do Brasil na questão da Lava Jato. Você acompanhou o minicurso que ele ministrou? Você foi ver? Na verdade, eu não vi, né? Mas eu fiquei a par do assunto, né? E realmente foi uma grande ministração da parte, né, dele. E automaticamente ele tem sido um grande exemplo, na minha opinião, para questões morais do Brasil, né? Questões de justiça. E ele, como autoridade, na minha opinião, deve inspirar outros a fazer a mesma coisa. Eu, como cristão, eu defendo, né, o que é certo, procuro defender o que é correto, defender o que seja apresentado para a sociedade brasileira e até mesmo da campinense. E ele, quando veio para aqui para ministrar esse mini curso na consciência cristã, foi uma grande jogada, diga assim, permite uma expressão, da consciência cristã, do pastor Eude Faber, e automaticamente ele solidificou a responsabilidade, podemos dizer assim, do evento com aquilo que é correto para o Brasil. É isso que eu acho, Sérgio. O Cristiano, e o interessante do evento da Consciência Cristã é que o tamanho é tão grande que ela não é feita unicamente para um único segmento, né? É verdade. A gente vai chamar evangélico de segmento religioso, mas ela traz
Melhoria na economia de Campina Grande. Com certeza. Quando o pastor Eudes faz o relato e diz que toda a rede hoteleira estava lotada. Com certeza. Né? Aquece a economia durante 5 dias. Com certeza, né? Sérgio. E a gente pode... É claro que é um período de carnaval. A gente pode até dizer assim que Campina Grande tem um período de carnaval, mas é um carnaval de paz. Com Né? certeza, Você Sérgio. vê policiamento, mas você não vê ocorrência de tipo nenhum. É verdade, Cristiano? é verdade. Pelo tamanho do evento. Como é que você vê essa questão também desse impacto econômico para a cidade e também a tendência da 23ª Encontro da Consciência Cristã ter que se expandir, não é? Porque Com certeza. quase que não cabia, tinha algumas noites que quase que não cabia para todo mundo assistir às palestras. Com certeza. Né? Justamente, a gente podemos ver que a cada ano que passa, a Consciência Cristã, ela ganha mais notoriedade. Né? Justamente, mais pessoas vêm de toda a parte do mundo. Como você falou mesmo, a parte econômica aquecida durante 5 dias. E o emprego, a mão de obra indireta, né, cresce automaticamente. Muitas pessoas ali levam seu pão de cada dia para casa, justamente a partir daquilo que vende naquela localidade. E como você falou mesmo, é uma festa de paz, né? Não tem luta, não tem briga, não tem assalto ali. O policiamento só para manter, né, o padrão, podemos dizer assim, manter o figurino. Mas a gente pode ver que todos que chegam lá, né, gozam de um privilégio de sentar, de ouvir a palavra de Deus, de comprar um livro, de levar sua família para tirar uma foto, levar suas crianças, e automaticamente, né, saem, voltam para os seus lares e automaticamente não acontece nada. Justamente porque a gente vê um evento bem fundamentado, bem estruturado, um evento sério. E isso aí tem que ser expandido, logicamente falando. Eu felicito, né, justamente os diretores da Consciência Cristã por cada ano, digamos assim, mostrar um trabalho melhor ainda. Eu acredito que aquele evento foi colocado por Deus ali e automaticamente a tendência é crescer mais ainda. Para os lados eu não sei, né, mas quem sabe, né, o que eles vão fazer no futuro. Né? Eu acredito que o evento tem uma necessidade de se expandir muito, porque acabou ficando pequeno, Verdade. né? Ao tamanho de caravanas que veio, né? Eu acho que por noite ali, acho que dentro do tabernáculo principal circulava quase 15 mil pessoas. Foi verdade. Muita gente, e muita gente ficava de fora também. Tá conosco aqui também a Joanilma Santos, tá ligadinha aqui conosco. Tá também a Cristiane Fontes, que nos dá boa noite e tá gostando do debate, Cristiano. Coisa boa. Tá, interessante. Agora, Cristiano, assuntos que são pertinentes, eu sei que você é graduado em letras, né? Estou me graduando, na verdade. Tá se graduando, já tem experiência em sala de aula, no ensino, né, no ensino básico. Como é que você tem visto a questão do ensino básico, o trato que os professores recebem? Né? Rapaz, ou não recebem, né? Porque hoje professor virou uma profissão de risco. É verdade. Né? Ô, Cristiano, como é que você vê o tratamento que os professores têm recebido, né? E também o índice de violência que existe, índice de violência também nas escolas. E eu queria também que você também fizesse uma salada bem grande e falasse sobre questões de doutrinação em escolas. Rapaz, é um campo minado, viu? Você está tocando num ponto realmente que é muito polêmico. Em questão dos professores, os professores realmente é uma classe trabalhadora que ganha muito pouco. Mas isso não é novidade, a gente sabe muito bem disso. É muito maltratada e automaticamente é muito cobrada. Então, nós temos que visar um futuro melhor para os professores, porque automaticamente toda profissão sai justamente a partir do ensinamento de um professor, de um mestre. E automaticamente que nós podemos ver nas salas de aula, e principalmente no ensino fundamental, ensino médio das escolas públicas, né? Justamente no desrespeito aos professores. Na minha opinião, esses profissionais deveriam ter um aparato, por assim falar, uma segurança maior e deveria ter, né, uma legislação que defendesse eles com mais vigor, com mais afinco, porque não é fácil chegar na sala de aula e apanhar na cara de um aluno, né? Eu não concordo com isso. Eu sei que você, quando vai ler justamente Paulo Freire, automaticamente Paulo Freire, que é progressista, ele vai defender que o aluno ele é sujeito de valor. E automaticamente, por ele ser um sujeito de valor, é como se o aluno pudesse tudo na classe. Isso eu não concordo. Então, nesse fato aí, a gente tem que trabalhar para mostrar que o aluno, de fato, é importante, que o aluno ele é autônomo, que o aluno ele tem condição de crescer, mas também nós temos que entender que o professor também ele tem, digamos assim,
responsabilidade na classe e tem que ser respeitado. Quando a gente vê na década de 80, 90, por aí, o professor ele era respeitado. Na década de 60, 70, 80, era respeitado na classe. Mas hoje nós podemos ver um quadro inverso em relação a isso. O quadro é que o professor ele é desrespeitado hoje na classe, não falo na maioria, né? Melhor dizendo, na maioria, alguns casos é específico, é diferente, mas a maioria, eles são desrespeitados, eles são xingados, eles são maltratados, até vilipendiados, eles são. Então, na minha opinião, a gente tem que ter uma noção maior. Isso começa da casa, começa do lar. Antigamente, eu lembrava que quando eu ia para a escola, justamente no ensino fundamental, minha mãe falava para mim que minha professora era a minha segunda mãe. Então, eu tinha que respeitar minha professora justamente como respeitava ela. E hoje a gente vê o contrário. Se o aluno hoje fazer alguma coisa ruim na classe, alguma algazarra, algum problema, trazer algum caos para a classe, automaticamente, se a professora chamar a mãe vai ficar contra a professora em favor do filho em relação a isso aí. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Essa inversão de valores, né? Uhum. É o professor refém na sala de aula. Exatamente. Hoje tem muito, né? Tem muito, Sérgio. Professor refém de sala de aula. E, Cristiano, e com relação à questão de doutrinação? Exatamente, é isso que eu ia entrar agora, Sérgio. Mas a questão de doutrinação, isso é complicado. Porque automaticamente o lado da esquerda, né, que é o lado comunista socialista, vai dizer que não existe. Né, que não existe doutrinação dentro da classe de aula. Mas, na verdade, né, ela existe sim. A gente vê justamente, né, no caso, eu não defendo, né, não quero aqui ser neutro, mas é impossível ser neutro, né? Mas eu não quero vai tentar... querer ser um isentão, né? Não quero ser um isentão, mas eu quero ser um pouco neutro, né? Digamos assim. A gente vê justamente que os professores que são, a maior parte, esquerdista, eles procuram apresentar uma linha de pensamento que contrarie ou traga uma revolução na mente do aluno em relação ao governo atual. Né? Todo governo que não coadune com o pensamento, né, da pauta esquerdista, automaticamente muitos professores, não digo todos, mas muitos professores, eles utilizam, né, sua posição de autoridade na classe para tentar colocar na cabeça do aluno justamente que aquele governo está errado. Isso aí, na minha opinião, é doutrinação. A gente não pode aceitar isso. O professor tem que ser neutro na sala de aula em relação, né, à questão política, tem que mostrar os lados, as vertentes, e tem que fazer o aluno entender que ele tem que escolher uma posição, ele tem que ter um posicionamento. A gente não pode colocar na cabeça do aluno aquilo que tem que aceitar, não, de forma alguma. Na minha opinião, é que o professor tem que ser um guia, mostrar as partes, né, específicas, ou seja de direita, seja de esquerda, seja reacionário, ou seja comunista, socialista, assim por diante, mas tem que mostrar os lados e fazer o aluno entender que ele tem que escolher um lado, aquele que mais chama a sua atenção, que ele mais se identifique, e assim por diante. É verdade, Cristiano. Acho que a classe, a categoria de professores no Brasil há muitos anos que não recebe o devido respeito que deveria receber. E eu também acredito que, nem acredito, né? E o bom professor de verdade, Cristiano, ele não ensina o que quer. É verdade. Ele ensina o que é. Agora, Cristiano, outro ponto muito polêmico. Doutrinação também nas universidades. Eita. Como é que você viu? Passou pela universidade, viu muita doutrinação na universidade? Rapaz, é meio complicado. Eu fui chamado de idiota, né? Na universidade. Né? Porque defendia um ponto... Não, assim, o atual presidente, né? Jair Messias Bolsonaro, que está no poder. Uma das alunas... taxou ele como homofóbico. Eu perguntei por que ele era homofóbico. E automaticamente ela quis insistir que ele era homofóbico e eu pedi, né, justamente o fato, né, as bases do argumento dela. E ela não deu e no fim me chama de idiota, né? Disse que eu era idiota. Então o que eu vejo isso aí? Justamente a gente vê que existe uma maioria de esquerdistas na universidade, principalmente pública, e que tenta, de certa forma, coagir aqueles que não são de esquerda. Né? Agora, Cristiano, você não vê também por parte do governo um ataque muito forte em cima das universidades? Exemplo, arroxo fiscal, né, o não repasse de verbas. Sim, também. É claro que a universidade, ela tem lá... na universidade tem pensamento para tudo. Uhum. Né? Do terraplanista a tudo. Mas pluralidade de ideias, exatamente, né? É uma pluralidade de ideias. Uhum. Eu não vejo a universidade como um campo hostil. Eu acho que o universitário, a partir do momento que ele entra na universidade, ele está preparado para um universo totalmente diferente. Exatamente. Mas assim, eu também enxergo que o governo tem um ataque muito massivo. Com certeza. Como se todo mundo na universidade fosse de um viés doutrinário contra o governo. Eu entendo, né?
Então, Cristiano, como é que você também tem visto também por parte do Ministério da Educação, que é um dos ministérios mais importantes do governo, quais são os projetos de relevância que você tem, já que você é professor, vai enveredar pela carreira de professor, como é que você tem visto também a atuação do ministro da Educação? Olha, Sérgio, né? Na minha opinião, realmente é uma coisa complicada, porque eu não quero defender, né, lados, né? Eu quero deixar bem claro aqui também que existem professores que são esquerdistas, que são maravilhosos. Isso aí é sem sombra de dúvida. Conheço pessoas Com que certeza. são de lado progressista que são muito inteligentes. Com certeza. Do lado progressista são altamente maravilhosos. Eu posso estar aqui, como eu falei agora, mandei um abraço para o meu professor Washington, né? Justamente ele é maravilhoso, né? Eu tive a orientação dele, ele sabia meu posicionamento político e automaticamente me tratou muito bem. Né? Eu tenho também professores aqui, como a professora Laura, né? Lá da UFCG, doutora Laura, e ela também é uma professora muito boa. Eu me apeguei muito a ela também e ela me tratou muito bem, mesmo sabendo meu posicionamento, né, político. Então, na minha opinião, a gente tem que fazer o máximo para ter uma certa união entre, né, as pessoas, independente do ponto de vista. Então, independente do ponto de vista político, a gente tem que ter uma união, uma coesão entre as pessoas, porque não pode haver essa divisão. Ele voltando ao ministro da Educação, também eu não concordo, né, com esses ataques em massa, que muitos defendem que não tem ataque do lado direito, da direita com a esquerda, mas tem também. Não podemos ser ingênuos em relação a isso. Existe ataque sim do lado da direita em relação ao lado da esquerda, e a gente não pode aceitar isso também. Nós temos que ser neutros, né, em relação a isso aí. Temos que ter, né, a visão aberta em relação a isso aí. Eu também acredito. Eu acho que necessariamente quem está acompanhando mais a política, Cristiano, a gente vê que o Ministério da Economia é muito importante, mas nós acabamos vendo poucas ações do ministro da Educação. Claro que a MP da carteira digital gratuita foi excelente, mas infelizmente a falta de diálogo que ele tinha com os parlamentares também fez com que essa MP caducasse. Mas eu também vejo que ele é um ministro de muito confronto. É verdade. Né? Ele é muito dado ao confronto, fala muito, mas infelizmente é um ministro de poucas ações. É verdade. Isso eu concordo com você, Sérgio. Agora, Cristiano, vamos falar um pouquinho aqui sobre um tema que é muito polêmico da reforma administrativa, né? Que visa a retirada da estabilidade dos futuros servidores públicos e que também, no bojo da administração pública, vai colocar o professor da rede básica como profissional de terceira categoria. Cristiano, isso é valorização para os professores do Brasil, Cristiano? É não, Sérgio. Infelizmente não é não, né? Eu não concordo não, né? nesse ponto não. Na verdade, a gente pode ver que existe um certo caos, né, na forma administrativa que está acontecendo agora no Brasil. Né, eu torço pelo Brasil, né? Eu torço pelo Brasil, eu torço torcemos pelo Brasil, né? Eu torço justamente pela estabilidade do Brasil, da economia brasileira, a estabilidade, né, da educação, a estabilidade justamente da economia, como eu falei a princípio, mas assim, a gente tem que analisar certos pontos e temos que criticar, né? Nós somos seres que criticamos, né? Somos seres vivos, somos dotados de consciência, de mente, então nós temos que criticar. E nem tudo aceitar, né? Logicamente falando. Né? Nem tudo concordar. É o papel de eleitor que votou, confiou o mandato a um determinado político, mas que hoje é fiscalizador, né? Exatamente, né? Diferente, né? Não quero criticar aqui o lado da esquerda, que tudo que era feito era concordado. A gente não podemos seguir esse exemplo. Nós temos que ver que justamente a direita está no poder, logicamente falando, o conservadorismo está em vigor, e a gente tem que ficar fiscalizando, nós não podemos aceitar tudo assim de mão beijada. Nós temos que analisar os prós e os contras, sabemos que a economia brasileira está realmente, né, se equilibrando, podemos dizer assim, procurando estabilizar, mas não é por isso que temos que aceitar e concordar com tudo. Na verdade, os professores não podem concordar com esse tipo de ponto de vista, com esse tipo de reforma, digamos assim, né? Com esse tipo de reforma administrativa. Nós temos que aceitar justamente, digamos assim, acordos que venham a melhorar e não piorar a parte da educação. Né? Já que assim, a questão da estabilidade, Cristiano, ela não é um privilégio do servidor público. Ela é um benefício porque tira o servidor público das garras da vontade política. Exatamente. Você já imaginou todo mundo
refém da vontade política. Ah, não concorda com o meu posicionamento, muda. Exatamente. Né? Não Você já pode. imaginou, Deltan, sem estabilidade e sem o princípio da inamovibilidade que tem quem é integrante do Ministério Público, se ele ainda estaria como procurador? Exatamente, Sérgio. Então, Não. assim, é uma coisa que eu espero muito. Isso não foi a promessa de campanha, não foi aquilo que muita gente saiu de casa para votar. Saiu de casa para melhoria do serviço público. Exatamente, e não Sérgio. desmantelamento do serviço público. Exatamente. Né? Então esperamos que os nossos governantes tenham bom senso nessa questão. E, Cristiano, quando o papo é bom, né, passa rápido, né, nem parece, mas nós já estamos nesse bate-papo aqui quase 40 minutos, né, num bate-papo muito bacana. Eu espero ter você novamente aqui outras vezes, Com né? certeza, Com esse Sérgio. bate-papo aqui. Foi um prazer para mim, viu? Cristiano é um amigo meu, um amigo de longas datas. Eu não vou dizer há quantos verões eu conheço o Cristiano, mas eu conheci o Cristiano, ele tinha cabelo, né? É verdade, né? Ele tinha bastante cabelo. Hoje o tempo Sérgio era mais magrinho, né? Hoje ele passou um pouco do telhado, baixou um pouco, mas Cristiano é um grande amigo, um cara extremamente inteligente e vai voltar aqui outras vezes porque nós temos muitos assuntos polêmicos Com aqui para certeza. tratar com ele. Cristiano, eu quero agradecer, tá certo, por ter vindo aqui, conhecer aqui o estúdio da Rádio Borborema em Campina Grande, uma rádio que a cada dia tem crescido muito nesse segmento virtual, né? Cristiano, muito obrigado. Sérgio, eu que agradeço, Sérgio, viu? Pela receptividade aqui da rádio. Realmente fiquei maravilhado pelo estabelecimento, né, e por esse trabalho tão Tá bem grandioso. fisicamente para subir as escadas. Com meu amigo, rapaz, É alto, né? eu subi com um palmo de língua, né, para fora, né? Mas eu agradeço pela oportunidade, né? Agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite, agradeço, né, por você ser meu amigo também, logicamente, por conhecer outras pessoas também que fazem parte da sua equipe e que também me trataram muito bem, né? Apenas tenho a agradecer, graças a Deus também, logicamente falando. Quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Tá Parece certo. negócio de criança, mas Não, né? perfeito. Minha irmã, A gente né? honra quem merece honra. Com certeza. E também quero mandar um abraço aqui para a comunidade da Ramadinha, logicamente onde a gente mora, né? Que um abraço para todos, né? Justamente também para a Jó também, que disse que assistiu o programa. Grande né? Jó. Grande Jó. Um abraço, Jó. Tá certo. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Nessa noite de quinta-feira nós recebemos aqui o Cristiano Monteiro para esse bate-papo aqui bem informal, bem tranquilo, bem sem muita formalidade. E amanhã, né? O programa Entusiasta Político era de segunda a sexta, mas amanhã, em virtude de algumas ocupações, estará estreando em toda sexta-feira agora o Debate Campina, que vai contar aqui na bancada com o Tiago Melo, o Emanuel Souza e também a Mariana Selim. Eles vão estar trazendo o resumão político, seja da área nacional, também da área estadual e também da área local. Estarão estreando amanhã a partir da sexta-feira agora, estarão ficando aqui a partir das 18 horas. E nós voltamos normalmente de segunda a quinta-feira com o Entusiasta Político a partir das 18 horas. Então, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana, já que nós não vamos nos encontrar na sexta-feira, e se assim Deus nos permitir, estaremos novamente aqui a partir da segunda-feira. Fiquem todos com Deus.